Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 199 do seu podcast favorito de velocidade, para falar de Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Temporadas começando, Fórmula 1 começando a ter mais notícias aí relacionadas à guerra, teve novidade hoje, ou não, né? A gente vai comentar sobre isso mais para frente, mas nada disso importa, porque hoje ele está de volta. Vai aparecer aqui o grande Adalto. O pessoal estava com saudade do Adalto. Olha como ele está bronzeado, né? Nossa, Vocês pretinho, estão né? vendo como faz bem, né? Tirar férias. Ele estava contando aqui pra gente como foi maravilhosa a viagem, como foi gostoso, esses dias que ele passou lá na praia. Não conseguiu evitar a guerra, né, Adalto? Mas tirando isso, tá tudo bem, né? Oi, tudo bem? Também tô com muita saudade, fiquei com muita saudade de vocês, dos confrades, das corridas. Só não tava com saudade de ver guerra de novo, né? É. Pelo amor de Deus. Mas fora isso, tá tudo bem, graças a Deus, e muito legal estar de volta. E vocês levaram muito. Eu não consegui ver tudo, mas Ó, vi que boa absurdo. parte dos loucos que vocês fizeram. Muito legal, parabéns. Ficou bem jóia, ficou bem legal mesmo. O pessoal tá chateado porque você foi embora de férias e levou com você todas as senhas do Google Podcast, de sei lá o que, aí parou lá na edição 194. Mas agora, pessoal, ele vai regularizar isso aí, vai Agora vai colocar lá nesse regularizar, agora podcast. Aí vai. quem quiser só ouvir, pode ouvir. Muito bem, chegando também Fábio Campos para reunirmos aí a macacada, né? Finalmente, desde dezembro, né, que a gente não aparecia aqui todo mundo, né? E aí, seu Fábio Campos? Eu queria já começar colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Primeiro Eita. programa que a gente grava juntos nós três. Eu tenho certeza que ele tá falando isso aí da boca para fora, educado que é, porque se ele ouviu os loucos que a gente gravou, ele passou pelo que eu passo quando eu escuto vocês dois, que é morder o papel, querendo discordar de tudo e querendo entrar na mesa para colocar tudo. Não, não é assim, não é assado. Tenho certeza que ele passou por isso, mas ele não vai contar. Mas é legal, Bruno, é legal estar de volta. Um dos momentos mais legais, Adalto, como é o primeiro que a gente está gravando, quando eu voltei, você foi exatamente coincidência, foi o primeiro que você estava ausente. Por isso que é o nosso primeiro. E teve um ouvinte que foi sensacional, já citei aqui. Ele colocou assim nos comentários do YouTube. Poxa, Fábio Campos fez falta. Mas o Adalto faz muito mais. Muito mais. Foi sensacional. O Adalto é Eu sensacional. vi você falando isso, não? Foi Eu vi você falando isso. sensacional. Mas os nossos ouvintes são muito envolvidos com a pré-temporada, deram uma audiência muito legal nesse intervalo. E eu tenho certeza que a audiência agora vai subir, porque está voltando Fórmula 1 e Adalto. Então, não tem como, não tem erro, né? Subir. Se não subir, eu desisto. Isso aí. Tem uns que estão felizes, outros que estão, chegou o velho aí para estragar. Sempre lembrando que quem está feliz tem que clicar no like no YouTube para que o canal ganhe mais projeção, né? É claro, compartilha a palavra, como diz o outro aí, né? Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio é o @CampusFB. Não se esqueça isso que o Fábio falou, muito importante, dar o like, né? Porque isso ajuda o vídeo a ficar mais popular, o canal ficar mais popular, ganhar mais inscritos, né? Isso é importante aí para a gente conseguir fazer mais coisas aqui para vocês. Bom, tem umas coisas. Eu acho o seguinte, sabe? A gente falou aqui na semana passada, viu, Adalto, bastante sobre os testes e exploramos bastante, assim, não só os resultados, mas principalmente os tempos de volta, os números de voltas, né, que foram dados. O Fábio fez toda uma leitura técnica aqui de novidades dessa temporada, né? Muita coisa vai mudar, mas o que o pessoal está querendo saber mesmo é a sua opinião sobre esses testes, né? Porque a gente vai ter os testes no Bahrein, que inclusive a gente vai poder assistir, né, no F1 TV, coisa que a gente não pôde, né, nesse teste aí agora da Espanha. Mas você teve as suas impressões, né, sobre o que você viu lá e tal. Eu queria que você explanasse aí para os ouvintes o que o Adalto viu destes testes de início de ano em Barcelona. O primeiro, assim, vamos falar assim, a primeira coisa é que eu achei que os carros ficaram muito bonitos, ficaram agressivos, ficaram lindos os carros. Isso já foi uma coisa que eu temia um pouco, mas os carros ficaram muito bonitos.
Tempo de volta não dá para falar nada, porque eles foram mais mesmo para testar esses carros novos e ver se o carro funciona, como funciona, se o carro não quebra, essas coisas, e isso aí foi bem. Agora, tempo de volta vai ser importante agora no Bahrein, porque eles vão arrumar os problemas, eu vou tentar pelo menos arrumar, principalmente o problema do carro ficar quicando, né? Aham. É uma coisa que eles deviam ter visto acontecer isso com a Lotus em 1979. Aqui a gente, eu adotei aqui a definição seguinte: efeito pula-pula. É feito pula-pula. É, é, em 78, quando o Colin Chapman apareceu com o efeito solo, o carro foi bem. Em 79, ele quis aumentar o efeito solo, né? Então, ele aumentou o difusor atrás, tudo, e o carro deu esse mesmo problema que deu agora aqui. Então, o pessoal aí, se tivesse visto isso na história, teriam se preparado melhor. O Adalto, tem gente que conta que via a olho nu o carro da Ligier. Eu falei o carro azul aqui, eu não lembrava o nome, mas depois do programa que a gente fez, eu fui confirmar a Ligier. A Ligier chegava a levantar as rodas da frente, em Monza, por causa da alta velocidade. Então, isso aí é um problema que aconteceu naquela época, né? Então, eles deviam ter se preparado melhor. Eu acho que quem se preparou melhor para isso foi a McLaren, o carro que menos pulou, né? Menos quicou, menos. Mas deve ser um dos carros, porque tem essa, né? Uma das maneiras de você acabar com isso é você levantar um pouco o carro. Você acaba o problema. Só que aí você perde efeito solo. Quanto mais alto o carro for, menos efeito solo você vai ter. Entendeu? Então, tem isso. Não adianta levantar. Se levantar, os carros levantarem. Os carros no Bahrein não vai acontecer mais isso. Só que o carro vai ficar mais lento do que poderia. Então, eles têm que arrumar isso sem levantar o carro. Entendeu? Por exemplo, a McLaren o carro dela não é alto. Ela fez não sei se chegaram a ver, nós publicamos, acho que ontem, eu perdi a noção um pouco do tempo. Por causa do assoalho, ela cria uma zona de alta pressão. É o vórtice, né? Isso, os vórtices, antes da roda traseira, que aquilo ali mantém o carro sem pular. Entendeu? Uhum. Ou pulando muito menos, né? Ela pode até melhorar um pouquinho aquilo, que deve ser a solução que as outras devem fazer também, acredito eu, né? Que vão ter essa solução, ou vão ter que mexer no difusor com assoalho, né? Porque esse problema se dá por causa disso, né? O carro ele tem muita pressão, o carro levanta e aí pega de novo a aderência, o defeito solo abaixa, perde a aderência, estola, o assoalho estola, ele levanta e por isso que vai fazendo isso, né? Então é uma coisa que eu realmente fiquei surpreso de ver isso acontecer de novo depois de 40 anos, nem lembro. Sei lá, 79 para cá, quantos anos? É isso aí, 43. Que o efeito solo acabou, 40 exatos, né? 82, né? 40 anos Isso. exatos que o efeito solo acabou. Né? Exatamente. Então, eu fiquei um pouco surpreso, né? A Ferrari, uma hora, eu pensei que fosse sair com as rodas do chão também. Então, eu fiquei com dó do piloto, né, coitado. O piloto não suporta isso, fora que ele começa a perder tempo de volta, porque ele começa a ficar com medo, entendeu? Mas vocês não acham curioso que mesmo com isso que vocês estão falando, os caras fizeram 2 grandes prêmios e meio por dia, os que andaram no topo? Eu fiquei pensando sobre isso. Os caras, quilometragem, os que quebraram, tudo bem, porque teve gente que quebrou por causa disso. Mas os caras fizeram, não vi ninguém parando por cansaço, falta de visão. Eu fiquei curioso, mas enfim, depois eu quero falar do Porto. Mas tem que ver o ritmo, né? Porque ali você também pode. Por exemplo, você dá uma volta rápida e na outra você tira o pé, aí na outra em corrida você não consegue fazer isso. Não consegue. Imagina você numa disputa. O cara tá no vácuo, o cara tira para te ultrapassar, os dois carros assim, e você fala, meu, né? É uma loteria que vai acontecer aí na freada, né? É complicado isso daí. Então, eles vão ter que arrumar isso, né? Eu acho que eles vão arrumar com o pé nas costas. E aí sim nós vamos ver tempo de volta, tudo. Interessante que a Ferrari e a McLaren pareceram um pouquinho melhor do que
Eu já ia trazer essa pergunta aqui, que a gente quase não respondeu essa pergunta semana passada, que é, já dá para cravar quem são os 4 melhores equipes do campeonato, senhor Adalto? Não, as 4 melhores vão ser as de sempre. Vai ser a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari e a McLaren. A gente só não sabe a ordem. Eu acho que as 4 melhores vão ser essas, só não sabe a ordem. A Renault, de novo, vai frustrar os torcedores dela, do Alonso, tudo, né? Que coisa, né, Renault? Não sei não, hein? Eu ainda não descarto a Renault. Os caras com motor mais giro baixo, não abriram o DRS nenhum dos 3 dias. Espero que seja isso, né? Espero que seja isso. Mas eu pelas poucas imagens que eu vi, não gostei muito, não. E achei uma coisa, hein? O carro, o Bruno até falou, até mandei isso pro Bruno. Falei, o carro, eu tô achando que as asas dianteiras tá muito alta, mano. Os carros vão sair de frente. A asa dianteira tá muito alta, entendeu? Eu acho, ou eles vão ter que baixar um pouco essa asa dianteira, né? Ou pelo menos as laterais, porque o que eu vi algumas ali, o regulamento mandou subir 5 centímetros no bico da asa ali, na ponta, né? Só que o regulamento não fala que a asa toda tem que estar 5 centímetros do asfalto, entendeu? Mais 5 centímetros do que era. Fala só da ponta, do bico ali do carro, entendeu? Então, eu pensei que eles fossem fazer uma asa que ela, quando saísse do bico, ela baixasse um pouco. Mas não vi isso. Na maioria dos carros eu vi uma asa meio plana. Tem umas que até levantam ainda mais. Quer dizer, eu achei estranho isso daí. Mas isso é só primeiras impressões. Isso pode mudar, lógico. Muito bem, manda, Fábio. Deixa eu só voltar uma coisa na questão do porpoising, que eu já falei que eu adoro a palavra. Né? Nunca tinha ouvido falar. Efeito pula-pula. Vamos abrasileirar. Efeito pula-pula é o Francisco Johnny brincando no parquinho. Ora. Também pode ser, mas... Isso é típico de pai, né, gente? Pai novo vem com essas frasezinhas de pula-pula, brinca-brinca, corre-corre. Daqui a pouco ele vai chamar a Fórmula 1 de campeonato do corre-corre. Porque é pai, gente. Acabou de virar pai. Tá anotado aqui, anotado. Mas a questão, só para a gente... Até bom, o Adalto vai colocando as impressões e a gente vai meio picando, né? Tenho certeza que o Adalto tem mais coisa para falar. Eu fui meio que atrás dessa questão de por que não previram, né? E vi uma informação que é até interessante, né? De que, primeiro, que não tem nenhum engenheiro que estava há 40 anos, né, na Fórmula 1. Talvez o Newey, né, que começou ali com a Fittipaldi, não me lembro exatamente o ano, mas, enfim, há uma separação, né, assim, de geração. Isso para começar. E a questão mais impressionante, eu acho mais interessante, não é nem impressionante, impressiona, mas é mais interessante, é como que os caras não pegaram. Por quê? Primeiro, o túnel de vento, os caras não conseguem baixar o carro como eles baixam na pista. Existe essa limitação. Então, isso aí já atrapalha de ver. E a velocidade também, né? O carro ele não faz os 300 no túnel de vento, né? Cada um atinge uma velocidade, eu não vou precisar aqui. Mas o carro tem uma limitação de baixar. Existe até uma correia do túnel de vento, que eles chamam de belt mesmo, né, que pode se danificar se o carro baixar muito. Então, existe essa limitação. Aí, vamos olhar para o CFD. E os relatos são muito interessantes. Porque quando o carro baixa muito, a complexidade do ar, do movimento do ar, é tão, digamos, imprevisível que o computador não consegue matematicamente simular. E a expressão é essa mesmo. Os modelos matemáticos não conseguem simular a perda exatamente como na pista. Claro que agora eles vão refinar, os caras aprendem e vão jogar no computador. Mas até essa temporada começar, os caras não conseguiam fazer isso, porque a capacidade dos supercomputadores, porque são hipercomputadores de nível da NASA, de nível de produção de jatos, e os caras, e não há a capacidade matemática, eu quero frisar essa palavra para o ouvinte entender, que é questão de cálculo mesmo, não consegue. Então eu acho interessante que a tecnologia às vezes perde, cara. Às vezes a tecnologia tem um limite, a tecnologia é super avançada e domina tudo, toda a produção do carro. Tanto que os carros começaram inquebráveis, né? Não quebra no terceiro dia, mas a gente sabe que muita gente, às vezes, até, cara, vamos soltar para quebrar, e teve muita quebra, principalmente Alfa Romeo e Haas, que se diz que é por causa do pula-pula, diria o nosso... Isso vai quebrar os carros. O carro não pode ficar assim.
Pois é, o carro não pode ficar batendo. E dizem que o problema da Alfa Romeo foi claramente isso. Quebrou o assoalho, não tinha outro, parou o dia, acabou o dia. A Alfa Romeo, se a gente for analisar, ela só andou no dia 2. O dia 1 e o dia 3, os caras fizeram. O Bottas, gente, ele não completou 50 voltas, se eu não estou enganado, nos 3 dias. Teve dia que o Verstappen andou 147 no primeiro dia. É mais voltas do que ele andou no ano passado, com um carro novo. Estou falando em questão de primeiro dia. Então, essa questão do purposing, só para a gente matar, eu acho que, como o Adalto falou, resolver é fácil. Só que ninguém vai subir o carro. Conversávamos ontem com o Matheus Pucci. Ninguém vai subir o carro, porque subir o carro é o crime da Fórmula 1 atual. É o pecado capital da Fórmula 1 atual. Aí a gente já viu, Adalto, não sei se você, nas suas férias, se você conseguiu olhar tudo direitinho, as equipes achando soluções diferentes ali, meio que de emergência. A Ferrari cortou, até coloquei essa foto no meu Twitter, a Ferrari cortou o assoalho, fez um buraco, né, porque para o ar escapar ali. Então, no dia 3 apareceram as gambiarras, né? Sim, no dia 3 apareceram as gambiarras. Sim, a Mercedes colocou uma mini barra em cima do assoalho, a gente vê, não precisa nem muita lupa, não. Uma mini barra para tentar o quê? Enrijecer. E tem uma participação muito forte da suspensão nova nisso, né? Porque a suspensão do ano passado provavelmente mataria isso ou amorteceria isso. E essa suspensão muito mais dura, mais rígida, sem a parte hidráulica, que foi retirada dos carros, com uma roda maior, mais pesada, a suspensão não pode ser mais mole, porque o carro tem que ficar reto. O carro não pode ficar balançando, o carro tem que ficar reto. Então, todos esses fatores, olha, eu acho, não sei o que vocês acham, eu acho que é um fator que pode mudar um pouquinho, sim, a questão das performances, porque os caras vão andar um pouquinho para trás. O quanto isso aí vai andar para trás? Quem está sofrendo mais sem transmissão é difícil de ver. A McLaren, ela pode perder não só menos tempo para curar e mais tempo olhando para frente, como até o limite de orçamento. Ela pode não precisar gastar o que as outras podem precisar. São tudo especulações. Mas, enfim, eu acho que vai mexer um pouquinho na ordem, que nós não sabemos qual é, Barcelona não nos mostrou, mas seja ela escondida que for, temos que ver quem vai perder menos, porque eu não sei como a Alfa Romeo e a Haas vão lidar com isso, porque parece que para eles foi bastante grave também. E para a Mercedes foi muito grave. As palavras do George Russell, se você ler nas entrelinhas, tivemos um problema que não esperávamos, é um problema muito sério, temos que olhar, enfim, é complicado. Não, esse negócio do carro ficar assim, isso quebra, não é só a assoalho, quebra a suspensão, quebra câmbio, quebra tudo isso aí, quebra difusores, quebra tudo. Entendeu? Quebra dente também, não? Se bobear, deve quebrar, cara. Eu falar, tem piloto ali que se bobear, prejudica a dentição ali, viu? Não, eu acho que o dente não, porque não é um balançar tão frenético assim, ele é mais um balançar mais ondulado, né? Por isso que mas a dor de cabeça e problema na visão, o cara pode ter, né? Deslocamento de retina, hein? Não tem condição. Em disputa, em corrida, isso aí não tem condição. Mas, Adalto, eles vão tirar isso de letra, como você falou. Agora, qual vai ser a letra? Se vai ser uma letra pesada ou uma letra minúscula? Sim, porque é verdade. Levantou o carro, acabou isso aí. O problema é que aí perde muita... Perde a performance, né? E aí, Adalto, qual carro você achou mais bonito? Eu achei mais bonito. Isso pro Bruno Aleixo é o mais muito importante. Não, isso é o mais importante, gente. É o que a gente vê na tela. Dependendo do ângulo. Fica aí com esses pull rod, push rod, ninguém... Qual que é o carro mais bonito? Dependendo do ângulo que você vê, eu assim... essa matéria que a gente pôs, comparando McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes, são umas fotos legais, porque começou a chuviscar, então parecia que os carros estavam no túnel de vento. Não sei se você chegou a ver. Por o shape do carro, o carro que eu achei mais bonito foi a Red Bull. Agora, eu não sei se é o mais rápido. Eu gostei muito da parte dianteira da Mercedes, que é muito fininha. Gostei muito disso daí. E fiquei impressionado também com a traseira de alguns carros, da Ferrari também. Muito fininha, em forma de gota mesmo, né? Muito aerodinâmica, gostei muito. Agora, de beleza, assim, um carro parece muito agressivo. Daquele ângulo que eu vi algumas fotos, eu gostei muito da Red Bull, achei lindo o carro. Lindo. Agora, muito bem. Pode mudar também. A Fórmula 1 vai para o Bahrein, né? E aí, Fábio, o que a gente pode esperar aí desses dias de teste? Serão os últimos, né? A preparação final. Serão os últimos.
vale lembrar, olha só, hein? Nós estamos gravando no dia 1º de março, ou seja, já não há mais evolução no bloco dos motores. Homologados em 1º de março, homologados hoje, no dia da gravação desse programa. Não é todo o motor, por exemplo, o MGU-K, esse homologa só em 1º de setembro. São 2 fases, né? 1º de março e 1º de setembro. Mas o grosso do motor, que isso é uma coisa também que eu acho que a gente até abordou aqui, né, Bruno, nos programas anteriores. É um novo combustível, é uma balança que pode ser, eu não vou dizer virada de cabeça para baixo, mas pode ser ali, o consumo é diferente, a explosão é diferente, é mais etanol, chama E10 o combustível porque ele é 10% etanol, é um etanol diferente, é um etanol mais biológico, digamos assim, falando erradamente, porque o etanol já é biológico, mas enfim, mais amigável para o meio ambiente. Ele é neutro, totalmente neutro. O nosso não é. O nosso aqui do posto de gasolina. E, Bruno, eu acho que primeiro de tudo, né, essa questão do balançar, eu acho que vai ser muito... Nós não vamos conseguir medir efeito de diferença de volta e não conseguiríamos de maneira nenhuma, mesmo se fosse corrida em Barcelona e corrida no Bahrein, porque são pistas muito diferentes. E uma coisa também do porpoising, que pode ser, é o solavanco. Ele pode estar, outra coisa que os túneis de vento não pegam, o CFD não pega, um solavanco, e a reta de Barcelona tem bastante, pode ser uma coisa que impulsiona, que está agravando. Será que o Bahrein, por ser um tapete, não pode camuflar, né? O cara achou que resolveu o porpoising e não resolveu? E vai boa, Fábio. Boa, não tinha pensado nisso. Eu estava pensando nisso. Porque a reta de Barcelona, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Não tenho. A reta, vou fazer no braço aqui. Eu estava até falando sobre isso ontem na live. A reta de Barcelona, ela é assim, ó. Eu sei porque eu já corri essa reta a pé. Ela é assim, ó. A primeira metade da reta é reta mesmo, é plana. A segunda metade é um mergulho para baixo. Quando você estava... Eu subi essa reta na contramão. Quando você está subindo a reta na contramão, você não vê a curva. Não vê. De tão a televisão, ela meio... A gente já falou sobre isso aqui no Loucos, né? A televisão mata as inclinações. Você não vê o começo da reta. Não vê. Então, aquela hora que... Nos 2 vídeos que a gente viu, são tão poucas imagens, né? É tão lamentável isso. Eu realmente não me conformo. São bem poucas mesmo. São poucas imagens. Mas onde a gente viu o ponto ali acontecendo com a Ferrari e com a Renault, na Alpine, já era na segunda metade da reta. Então, quem garante? É uma especulação, gente. Nós estamos tentando entender aqui. Quem garante que na hora que o carro não passa justamente para essa parte, o engolfo do ar não esteja agravando ainda mais o porpoise? Então, são coisas que o Bahrein pode camuflar. Mas os caras vão todos correr atrás, como a gente já falou aqui. Eu acho que isso pode sim afetar a performance. Alguém que está bem pode ficar um pouquinho pior. E a McLaren, que eu não dou essa cravada toda de que está lá na frente, enfim, eu acho que está consistente, está sólida, né? Até que foi essa palavra que eu usei. Ferrari e McLaren estão sólidas, os caras entram na pista, dão um monte de volta, numa boa, sem problema. Mas eu acho que isso pode mudar no Bahrein. E, Bruno, para resumir, os caras vão vir com carros muito diferentes, porque eu vou repetir aqui uma analogia que eu usei ontem, né? O carro do ano passado, ele estava no nível de entendimento dos engenheiros para com ele, de 0 a 10, o nível era 10. Os caras conheciam. Os caras conheciam 10 do carro, porque o carro foi congelado, pandemia, os caras já sabiam todos os detalhes, para onde você vai, o que causa o quê, se você mexer aqui, vai acertar onde. Então, de 10 em 10. Quando não há mudança de regulamento, os caras começam o ano já com um nível de 10, um nível 7. Porque os caras, mesmo que eles fazem um novo carro, eles entendem o jogo que eles estão jogando. Dessa vez, Barcelona era nível 1. Os caras, como o Adalto falou, os caras estavam entrando na pista para conhecer tudo. Como que foi a instalação, a correlação com o túnel de vento, se eu mexer nessa asa vai acontecer o quê, como que esse carro responde com combustível, sem combustível, suspensão. Nível 1. Só que, Bruno, o salto para o Bahrein não vai ser do nível 1 para o nível 2. Vai ser provavelmente do nível 1 para o nível 5. Porque os caras vão aprender demais. Os caras acumularam muito conhecimento. Então, Bruno, nesse salto a gente pode ver uma mudança completamente do desenho da pré-temporada, porque é sempre um desenho só. A gente pode ver uma mudança completamente diferente. Ou seja, é meio que apaga a Barcelona. Toda essa volta para dizer, meio que apaga a Barcelona. A gente teve um traço aqui dali de quem pode fazer o quê. Mas Bahrein, cara, eu acho que vão ser carros muito diferentes, agravados pela questão do assoalho, para evitar o sobe, pula-pula, né? Pula-pula. Esse salto aí que o Fábio está falando, dos engenheiros, vai se dever muito às simulações que eles vão conseguir fazer agora, muito mais realistas do que fizeram antes de Barcelona.
Isso é uma má notícia para a Ferrari, porque a Ferrari tem muito problema com simulação. A Ferrari, desde que acabaram com os testes privados, a Ferrari é a equipe que mais sofreu com isso até hoje. É uma boa teoria, Então, isso é uma má notícia para a Ferrari. E é uma boa notícia para a Mercedes, que eu acho que é a equipe que melhor simula todas as situações. Né? Adalto, só te interromper. O Russell andou na sexta de manhã. Na hora do almoço, sabe o que ele fez? Pegou o avião, foi para Brackley já fazer o simulador à tarde. Enquanto o Hamilton andava na pista à tarde, ele já estava no simulador. Então, tá vendo? Então, isso é bom para a Mercedes e não é muito bom para a Ferrari. Mas a Ferrari está bem na frente. Eu acho que a Ferrari está mais à frente no estágio. Está mais à frente, Porque teve mais tempo de túnel de vento, porque focou no carro de 2022. Eu acho que a Ferrari está num nível à frente. Talvez isso equilibre, né? Talvez equilibre, Porque assim, o meu desejo é que essas 4 equipes sejam muito, muito equilibradas, né? E que a gente fala, primeira corrida no Bahrein, a gente fala, quem... Epa, acho que o Adalto tá dando um golpe de karatê aí no pessoal. Lá vai, agora o editor vai adorar. Não vamos avisar para ele, não. Não. Mas com o Adalto ele não vai se meter a besta também. Não né? vai. Com a gente era a brincadeirinha, a piadinha era ótima. Agora vamos esperar ver se o Adalto volta. Ou se a gente espera ele ou não. Mas eu acho que ele estava falando, ele estava falando sobre a competitividade, né? Que ele espera que seja as 4. Esperando ele, antes dele, quando ele voltar, eu vou falar para ele. Eu não sei se são só essas 4, não, Bruno. Porque, vamos lá, Williams e a Aston Martin, a gente não viu assim nada do que os caras podem fazer. Os caras foram lá, deram umas voltinhas, a Aston Martin teve alguns probleminhas, mas enfim, ele não sabe se os caras estão ali totalmente escondidos e podem soltar alguma coisa boa. E o outro que eu ia falar é a AlphaTauri. A AlphaTauri tem muita gente apontando a AlphaTauri como também um teste que não apareceu tanto em tempo, mas que foi muito certinho, muito consistente, muito. O carro ali, quem estava ao lado da pista relata que é um carro que não viu sendo, digamos assim, os pilotos lutando contra ele. Enfim, o Adalto voltou, complementa, Adalto. Você estava falando das forças, eu só complementei. Eu nem sei quando eu caí. Não, você caiu quando você estava fazendo assim com o braço. Estava fazendo um golpe de karatê assim, ó. Eu torço para. Eu acho que você ia falar das 4. Não. Eu incluí, para você terminar, eu incluí talvez uma AlphaTauri aí que pareceu bem na pré-temporada também. Eu estava falando que eu torço para essas 4 equipes, que eu acho que são as melhores, estarem super equilibradas. E a gente, na primeira corrida do Bahrein, quem é o favorito? Não temos, 8 pilotos podem ganhar a corrida. Quem você acha que está melhor, Red Bull ou Mercedes? Se você tivesse que chutar, é chutômetro. Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta que eu nem deveria. Mas vamos lá, como você está querendo desenhar as forças aí, vai lá, desenha Mercedes e Red Bull. Putz, aí é difícil, hein? Ótimo, pronto. Agora eu gostei da resposta. Achei que ia inventar. Red Bull. Aí é difícil, porque eu queria esperar o Bahrein para responder isso, não é? Sim. Mas eu gostei da consistência da Red Bull. Mas eu acho que a Mercedes é um pouco, talvez, lá em Barcelona tenha sido um pouco mais rápida do que a Red Bull. Mas tem um detalhe da Mercedes, Adalto. Eu não sei se você, porque eu repito, né? Sem as imagens é um sofrimento. Mas na hora que a Mercedes cravou o melhor tempo, o Hamilton ele fez a melhor volta, depois ele baixou 3 milésimos, foi no final do dia, que é uma hora assim que a pista tá boa, e só ele estava fazendo isso. McLaren e Ferrari estavam parados nos boxes, ou entrando e voltando. Isso é um detalhe, gente. Isso é um detalhe que a gente viu o ano passado acontecer quando teve transmissão. E isso é um detalhe. Então, assim, essa volta mais rápida da Mercedes foi ali naquele finalzinho de teste, que o cara às vezes já cumpriu todo o cronograma. Vamos dar uma soltadinha aqui. Agora, para responder a pergunta do Bruno, ele perguntou do Bahrein. Eu acho que isso também, Bruno. A gente vai ver os caras soltarem um pouco mais de performance, coisa que em Barcelona eu não acredito que tenha sido feito de maneira mais séria, digamos assim. Muito bem, vamos passar para um outro assunto aqui, também está na pauta do dia, né? Vocês estão acompanhando aí essa questão da guerra e tal, a Rússia vem sofrendo sanções de várias frentes, né? Tanto econômicas, e também tem as esportivas, né? E hoje a FIA se reuniu lá, e parece que não vai ter um banimento, né, dos pilotos russos, né? Eles vão ter que correr sem bandeira, né? Que é uma coisa que a Rússia já faz na Olimpíada, né? Por causa da questão do doping lá. Então, eu, por um lado, né, eu fico
assim, coitado dos pilotos, eles não têm culpa. Né? Aham. Por outro, eu sou uma pessoa, depois de uma certa idade, né? Eu não tenho mais muita ideologia, né? Sei. Eu sou. Para com essa bobagem, né, Adalto? Para mim eu acho isso muita bobagem, né? Tô com você nessa, hein? É. Tamo junto nessa daí. Tamo junto nessa daí. Essa é bobagem. Que bom, vocês já estão nessa. Eu, na idade de vocês, ainda tinha um pouco. Então, eu sou bastante pragmático, né? Eu acho que tinha que ter banido, entendeu? Eu acho que toda a pressão hoje que puder ser feita, exercida sobre a Rússia, tem que ser feita. Por causa de uma terceira guerra mundial, que seria uma coisa apocalíptica, acabaria o mundo, entendeu? Quer dizer, isso aí para virar uma guerra mundial é dois palitos. E nós temos um louco no comando de uma potência nuclear. Não, você é um cara, um autocrata maluco, louco. Então, você não pode correr risco disso acontecer. Então, eu acho que a FIA devia ter feito como a FIFA fez, como outras organizações esportivas fizeram. Tinha que ter banido, infelizmente, mas tinha que ter banido. Eu acho que... não por causa dos pilotos, tenho nada contra eles. Inclusive o Kvyat, até publicamos uma matéria do Kvyat hoje dizendo, pô, não vamos misturar política com esporte. Eu também acho que não deve misturar, mas nós estamos aí numa situação que pode ser uma situação, de fim de mundo, entendeu? Então, sabe, tem que ser muito pragmático nesse momento, entendeu? Você tem que pressionar a Rússia tudo que tem que sugar tudo que para isso terminar, parar, acabar e resolver de outra maneira, não com guerra, entendeu? Não com guerra. E aí, Fábio? Eu vou bem na linha do Adalto. Eu acho assim, a gente está vendo uma coisa inédita, né? Não que uma guerra seja inédita para nossa geração, nem uma guerra na Europa é inédita, né? Porque em 91, 2, enfim, teve a guerra, tinha uma guerra na Europa. Não é isso que é inédito. Nós estamos vendo uma reação mundial inédita. Nunca isso aconteceu. Uma reação eu vi alguns especialistas falarem e eu adorei essa palavra. Asfixiar a Rússia. O mundo está asfixiando a Rússia. Né? Tá apertando. Eu não sei, o Adalto falou, tem que fazer isso para parar o cara. Eu fico até com receio disso não deixar o cara mais tudo ou nada. Mais bravo, né? Mais tudo ou nada ainda. Olha aqui, eu já estou esmagado. Se o cara começar a perder popularidade interna, ele vai começar a matar todo mundo lá, ele vai perder o controle. Enfim, eu estava até falando isso ontem na live lá do café. Eu não me lembro de ver 6 mil presos em algum evento na minha vida. E já tem 6 mil presos na Rússia. Né? Pessoas presas. Então, assim, o cara vai desabar. E se o cara desabar, o cara vai atacar mais ainda ou o cara vai esfriar? Isso tá parecendo pandemia, né? Nós estamos entrando num assunto que não é automobilismo, mas que acerta em muito o automobilismo. Já começou a acertar. Então, Fábio, você viu o que o ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia falou hoje? Ele falou que todos os diplomatas russos deviam pedir demissão em massa, hoje mesmo. Todos os diplomatas no mundo inteiro deviam pedir em protesto, porque não dá para apoiar uma coisa dessa. Entendeu? E isso aí você já vê os próprios russos se voltando contra o Putin. Sim. Então, é esse o objetivo do mundo, né? De fazer o povo se voltar contra esse maluco aí, entendeu? Porque, na verdade, se você for pensar bem, ele já perdeu, né? O que ele pode fazer é o que você falou agora. Pode ficar tão louco, já que eu perdi, vou massacrar a galera, entendeu? Mas porque ele já perdeu, né? Já perdeu, quer dizer, é uma coisa... Então, se ele já perdeu, ele pode até apertar o botão, pelo amor de Deus. Eu acho que a reação do mundo, eu tô muito é uma coisa que é raro na minha vida, que é apoiar decisões políticas. E essa é meio que unânime, como o Bruno colocou. Porque você tinha duas opções, gente. Ou você pega os seus mísseis, e os seus tanques e os seus aviões e vai pra guerra, e aí o negócio vai descontrolar, ou você asfixia o cara. Os caras estão asfixiando o cara. E tem que asfixiar mesmo. E a questão, Bruno, eu acho assim, o esporte é a primeira vez que nós estamos vendo isso.
O esporte, muitas vezes, ele ignora questões políticas, ele ignora questões de Estado, ele ignora questões... o mercado, ele tem vida própria, né? É uma frase... Dessa vez, nós estamos vendo uma coisa tão grande que não dá para o esporte passar ao largo. Exatamente. Não dá. Imagina, gente, a Inglaterra é um dos que mais estão batendo forte na Rússia. Está certo, mas também porque o cara lá, o premier lá, estava num escândalo aqui e está querendo... Está aproveitando para... né? É a velha tática. Mas é um dos que mais está atacando. Vocês conseguem imaginar? Não tem nexo hoje você imaginar uma Haas andando com a bandeira da Rússia em Silverstone. Não tem nexo. Como que você imagina a Haas em Austin, andando com a bandeira da Rússia em Austin, no Texas? Então, eu acho, gente, assim, eu acho que isso tem que entrar na discussão. O esporte acabou sendo sugado por uma coisa que eu acho que ele até tem que se envolver, sim. Chega do esporte bolha própria, e a Fórmula 1 sempre foi especialista na sua própria bolha. Eu até fiz essa pergunta ontem. Hoje em dia, a Fórmula 1 correria num país com apartheid, como fez tantos anos na África do Sul? Acho que não. Não põe minha mão no fogo, mas acho que não. Porque hoje em dia, cara, a imagem é muito importante do seu campeonato. É muito importante. Você não pode ir contra, como o Bernie Eccleston fazia. Eu não estou nem aí, não vou embora, vou correr onde for. Não que a Liberty também seja... correu na Arábia Saudita, né? Sim, pois isso que eu ia dizer agora. Não que a Liberty seja tão diferente assim, porque a Liberty também empurra para ganhar dinheiro. Né? Aliás, tem números das finanças do ano passado, depois a gente pode até entrar nesse assunto, que mostra como o número de corridas foi vital para o lucro da Fórmula 1 em 2021. Mas enfim, gente, para voltar a essa discussão, o mundo está asfixiando a Rússia, a Haas. Né? Vamos entrar um pouquinho no automobilismo agora. Né? É muito triste o que está acontecendo com a Haas, porque a gente vê a equipe mais pobre do grid com um carro branco. Completamente branco. Não, e perdendo mecenas, né? Ela está perdendo mecenas que banca, né? Eu até acho, Bruno, assim, tenho lido de muita gente de que o Gene Haas tem muito dinheiro. O Gene Haas, ele pode até segurar, mas ele quer segurar? Então, eu não sei, não. Ele não quer sair da Fórmula 1, tá, gente? Eu coloquei no meu Twitter ontem uma entrevista do Andretti para a Associated Press, tá lá no meu Twitter o link da entrevista, e que o Andretti fala, cara, eu já tentei comprar a Haas milhões de vezes. Então, ele até brinca com a expressão milhões. Ele fala assim, eu já tentei milhões, o cara não quer me vender. Então, isso porque esse assunto também agora pipocou, né? Todo mundo tá aventando essa possibilidade aí do Andretti comprar a Haas, né? Essa questão da Rússia pode até mudar a cabeça do Gene Haas. Pode até falar, eu não vou correr atrás de patrocínio. Eu acho que tem duas opções. Três opções. Ele pode vender, ele pode bancar com o dinheiro dele, porque ele tem dinheiro, ao que tudo indica, mas o dinheiro dele não é infinito. Né? É a proposta dele. Ele não tem um limite. Eu acho que ele tem um limite que ele quer pôr na equipe. E tem uma outra opção que eu acho que é até a Liberty ajudar. A Liberty pode até falar assim, eu vou te emprestar aqui, como a Liberty fez na pandemia, né? Adiantou um dinheiro para as equipes, você fica um ano para você procurar patrocínio, porque, gente, a Fórmula 1 está na beira, da mesma maneira que o mundo está à beira de uma guerra descontrolada, tomara que não aconteça, a Fórmula 1 está à beira de ter 18 carros. Porque a Fórmula 1 está fazendo o que está fazendo com o Andretti. A gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. A Fórmula 1 não vai querer. Então, alguma atitude eles vão tomar. Agora, que é muito triste ver a equipe, que é a mais fraca do grid, com um carro branco, bonito carro, inclusive, mas branco, porque não tem patrocínio, para mim é perigoso. Para mim é muito perigoso. Claro que o perigoso, entre muitas aspas, porque nós estamos discutindo uma coisa muito mais séria. Mas o perigoso... não tinha um patrocínio também? Oi? O Schumacher não tinha um patrocínio? Ele tem um patrocínio. O patrocínio que sobrou no carro é aquele azulzinho. Eu até esqueci as letras quais são. Eu acho que eu não sei se ele é do Schumacher ou não. Mas você vê o carro da Haas, Adalto, não tem. Só tem lá a marca Haas, tem Pirelli, FIA, essas coisas ali meio, né, que são meio automáticas. E você tem o patrocínio que é aquele azul que eu esqueci. Realmente esqueci qual é o nome. Eu acho que o Schumacher tem um patrocínio. Não é muita coisa, mas é dinheiro. Acho que é 15 milhões de dólares. Ele tem um patrocínio de 15 milhões de dólares. O Gene Haas tem dinheiro, muito dinheiro. E a Liberty acho que deve ajudar, pelo menos esse ano, para a gente ter no mínimo esses 20 carros. E aí, ano que vem, ele tenta outros patrocínios, que acho que ele consegue também. É porque ele não ia conseguir patrocínio novo para esse ano, por causa do ano passado, né? Que ele parecia que estava em outra categoria. Agora, com esses carros, não pode ser até que o carro dele ande melhor. Ele não fique mais disputando só o último lugar. Sim. Entendeu? Então, é isso. Acho que vai ter que todo mundo se unir para ter os 20 carros e a Haas continuar esse ano, no mínimo.
Mas eu fico pensando, Adalto, o quanto esses russos não colocavam de dinheiro, né? Porque essa empresa devia ter um aporte financeiro gigante, né? Eu imagino o tamanho do rombo, né? O pai do Mazepin é um amigo do Putin, né? Os amigos do Putin ficaram todos bilionários, né? Eles têm lá uns 200, 300 bilionários, todos amigos do Putin, né? Tudo em Londres, mansões, né? Exatamente. Então, até o jatinho dele não pode levantar voo na Europa. Agora tem esse problema também, né, Bruno? Até o visto para russos vai ficar difícil. Vai ficar difícil, Os caras podem, assim, gente, eu vou dizer assim, o Adalto falou, lamento pelo piloto. Eu não tenho muito lamentação quando o filho de dono sai, não. Tá? Para mim, qualquer que você pode ser um motivo de que tropeçou num palitinho de picolé, ou uma guerra, que claro que é um motivo triste, eu não torço. A única coisa que eu não torço para ninguém é a questão da integridade física. Eu não torço para ninguém se machucar, não torço para ninguém pegar Covid. Mas tirando isso, tirar um piloto filho de dono para a Fórmula 1, para mim é ótimo. Para mim é vantagem para a Fórmula 1. Repito, gente, isso entre aspas, entre parênteses, tá? Porque não estou dizendo que a guerra traz coisas positivas, porque não traz. Estou com o Adalto nessa. Né? A gente está vendo um mundo viver uma coisa que ninguém esperava. Eu até brinquei aqui, Adalto, nas suas férias, eu até fiz um vídeo chamando para o programa, por culpa do Bruno Aleixo, que se enrolou todo aí na agenda. Né? Eu vi o vídeo, ficou legal pra caramba. Eu até brinquei, o Adalto tá lá na Ucrânia. Porque nesse dia não tinha guerra. A gente nem pensava que ia virar realmente guerra. Depois eu fiquei pensando, gente, nossa, que aconteceu uma coisa que realmente pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente vai ver reações, a gente vai ver o mundo se mexer de uma maneira que vai acertar a Fórmula 1. A Rússia, a Ucrânia, enfim, hoje é mais perigo para a Fórmula 1 do que o vírus. Né? Porque o calendário parece estabilizado com relação à pandemia. A Fórmula 1 na pré-temporada já começou a abrir coisas para a imprensa. Teve entrevista frente a frente em Barcelona, que é uma coisa que não tinha muito tempo, antes da pandemia. Jornalista olho no olho com o piloto. Isso para quem está lá é excelente, você poder conversar com o cara. Então, o vírus hoje ameaça menos do que a guerra, porque é aquilo, o Adalto falou das projeções catastróficas. Né? Eu até falo brincando, meio sem brincar. Se cair um míssil na Polônia, meu amigo, não tem campeonato mundial e não tem muitas outras coisas, porque os caras vão ter que atacar. Não tem, é cláusula. Se acertar um míssil na Polônia, os caras têm que atacar. Aí vai. Sabe quanto tempo se acertar um míssil a Polônia é da OTAN? Isso. Então, se cair um míssil na Polônia, é igual cair um míssil nos Estados Unidos, na Inglaterra. É igualzinho. É guerra nuclear, sabe quanto tempo dura a guerra? 8 horas. Acaba o mundo em 8 horas. O mundo inteiro acaba em 8 horas. Então, não pode sair. Por isso que tem que sufocar a Rússia, entendeu? Nós também acabamos em 8 horas, Adão. Em 8 horas. Nós aqui no Brasil, a gente não ganha nem 1 hora a mais, não? Pode ser que a Nova Zelândia dure um dia inteiro. O resto acaba. Eles têm poderio nuclear para destruir o planeta 36 vezes. Na 37ª a gente escapa, então. Adalto, agora a pergunta que vai ser feita na quinta-feira, vamos adiantar também. A gente gosta de adiantar os temas, né, para já resolver rápido. Pietro Fittipaldi, tem chance ou não tem chance? Olha, lá nas minhas férias, eu li em algum lugar, não lembro, não sei se foi no Auto Race ou se foi em algum outro lugar, porque eu estava proibido de entrar em computador. Eu estava proibido, rapaz. Foi assim, Sei. Totalmente proibido. Então, eu tinha que fazer isso no celular. Na hora escondido ali no banheiro, né? Eu vou ali no banheiro ali. Nossa, que demorado. Quem diria, hein? O chefe aceitando esse tipo de ordem. Quem diria? Você vê, né? Eu sou o cabeça, mas ela é o pescoço, né? Então não adianta nada. A última palavra é do Adalto, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente. Eu li que o Gunther Steiner teria dito que o primeiro da fila é o Pietro Fittipaldi. Ele disse que vai receber a ligação, né? O Fittipaldi receberia a primeira ligação. Então, vamos ver. Eu adoraria, porque quando o Pietro Fittipaldi entrou ali na última corrida de 2020, não foi? Sim. As duas últimas de 2020. Eu achei que ele foi bem, entendeu? Para um cara que nunca tinha feito uma corrida de Fórmula 1, né? Só tinha feito treino, tudo. Achei que ele foi bem. Então, eu acho que se ele tiver tempo para treinar, para fazer um campeonato inteiro, eu acho que ele não fará feio, não. Inclusive, frente a qualquer um, frente ao Schumacher, inclusive. Eu acho que ele não faz feio, não.
Não acho que o Pietro Fittipaldi é um cara que começou tarde, tudo, não acho que ele seja um gênio, né? Mas eu acho que ele é um bom piloto e eu fiquei muito satisfeito, né, em 2020, quando ele fez as 2 últimas. Eu achei que ele foi muito bem, melhor do que eu esperava. Então, eu adoraria que fosse ele, para o Brasil seria excelente, né? Mas não sei, né? Não sei se seria. Mas eu adoraria que fosse. Vamos lá. Nossa primeira discordância do ano, abrindo o ano agora, nossa primeira. Eu sabia. Em ritmo de paz, né, claro. Eu acho que tinha que ser o Oscar Piastri. Vagando um assento na Fórmula 1, tem que pôr o Piastri, assim, a Renault. Não é nem caso da Haas tentar emendar o motor Ferrari com a Renault. Não, para mim é o contrário. A Renault tinha que tentar pedir para a Ferrari chegar num acordo, bota o Piastri lá. O Piastri não pode ficar de fora de maneira nenhuma. É de interesse da Renault que ele ganhe experiência, que ele ande, que ele aprenda, que ele evolua. Ele cairia com um carro novo, com todo mundo com um carro novo. Ele podia estourar baseado no que ele fez. O cara sentou Fórmula 3... Eurocup, Fórmula 3 oficial e Fórmula 2, o cara sentou no primeiro ano e ganhou. O cara pode sentar no primeiro ano e não vou dizer ganhar, mas pode muito bem. Eu acho que o Piastri fora da Fórmula 1, para mim, é um escárnio que a gente já falou sobre isso aqui muito, não precisa nem entrar, né? Olha. Mas eu acho que deveria ser o merecimento do Piastri está assim, descomunal. O Fittipaldi, eu acho que ele não tem um currículo que o garanta. Ele tem um trabalho na equipe, a equipe gosta dele, ele está sempre lá. Dizem até que quando ele não tem que estar na equipe, ele está. É uma coisa. Ele tem um envolvimento ali, a equipe gosta dele. Tem uma dedicação, a palavra é essa, mas é aquilo que eu sempre falo, né, gente? Os melhores pilotos, os melhores currículos, eu acho que enriqueceriam mais a Fórmula 1. Eu não sei não se a Ferrari não falaria para a Haas, se eu quisesse pegar o Piastri, ele fala, não, senhor. Do lado do Schumacher... Mas dá para chegar a acordo, né? A Red Bull não botou o Albon na Williams com o motor Mercedes? Então, mas eu não sei se a Ferrari ia correr esse risco, viu? Porque aí ia ser ele contra o Schumacher já com 1 ano de experiência. Schumacher teria obrigação de bater nele. Mas que briga seria, Adalto? Schumacher e Piastri, eu acho que seria uma dupla muito legal de ver. Seria. Mas eu não sei não se a Ferrari não vetaria isso. Não, é verdade. Eu estou fazendo uma conjuntura aqui, mais pro lado da Renault, que deveria correr atrás. Porque para a Renault é muito interessante. A Renault tem contrato com o Ocon até 2024. É um contrato que pode ser rompido? Claro que pode. Mas você segura o Ocon e o Alonso, já que a Renault quer, e você deixa o Piastri correndo. Piastri do lado de fora, gente, eu acho... É a mesma coisa o Pietro. Eu acho que o Pietro foi... Ele não fez feio nas corridas que ele fez, mas, gente, o cara tem tanta gente com a mão do carro, vindo da Fórmula 2. O Pietro tá há quanto tempo sem correr sistematicamente? De qualquer maneira, para você que está aí torcendo para o Pietro conseguir a vaga, vai precisar arrumar dinheiro, né? Também não vai chegar lá só ser convidado, né? Sim, vai ter que arrumar dinheiro. Precisa arrumar algum, não Mas tem vejam bem, boa colocação. O Enzo Fittipaldi, apresentou hoje o carro dele de Fórmula 2 e você tem lá, claro, a empresa, claro, e Banco do Brasil estampado em tamanhos garrafais. Que é um Fittipaldi. Sim, mas é que, assim, né, o degrau muda, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E ele vai ter que arrumar dinheiro. Eu acho que consegue, mas precisa trabalhar. Ele já deve estar trabalhando também, né? Porque essas coisas correm nos bastidores. Sim, assim. Deve estar trabalhando. Não é que o cara tá lá sentado, assim, mexendo no computador e, venha correr aqui, não é assim? É lógico. O telefone do Gunther Steiner, teve um jornalista que falou, o telefone do Gunther Steiner, na hora que a Rússia invadiu, olha os caras como é que são, gente. Na hora que a Rússia invadiu, o Gunther Steiner, parece que ele contou para um repórter, enfim, não sei como a informação foi obtida, os caras já começaram a ligar para o Gunther Steiner. Né? Eu tô aqui, os caras... Agora, Bruno Aleixo, eu ia te falar uma coisa, mas esqueci. Tudo bem, isso acontece com a pessoa também, com a cidade, acontece isso daí, de esquecer. Daqui a pouco eu lembro. Bom, para a gente finalizar aqui, então, as datas, né? Os testes no Bahrein nos dias entre 10 e 12 de março, né? Isso. E a gente vai praticamente às vésperas, vocês que são apresentadores de podcast, vocês já se programaram? Acaba faltando 5 dias para a Fórmula 1 começar. Exatamente. O hiato vai ser pequeno. Lembrei o que eu ia falar, Bruno, rapidinho. O outro piloto que é até da Ferrari, Adalto, esse é da Ferrari, que foi muito bem na Fórmula 2, é o Robert Schwartzman. Ele era um piloto que também merecia. Só que tem um detalhe: ele nasceu na Rússia. Nasceu na Rússia, então. Incrível, com esse nome é russo. Robert Schwartzman e é russo. E é russo, Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho da Fórmula Indy que começou esse final de semana, né? GP de São Petersburgo, lá nos Estados Unidos. São Petersburgo nos Estados Unidos. Deixando bem claro, né? São Petersburgo nos Estados Unidos, né?
Qualquer semelhança é mera coincidência. Morei 40 dias nessa cidade. Aham. Você contou isso aqui Ele no tem ano casa passado. lá. Ele não Ele quer tem falar, casa lá, mas ele tem casa lá. Ele vai, o aviãozinho dele vai, pousa na reta daquela pistinha que a Fórmula Indy corre lá. Ó. O Adalto é um oligarca russo. Isso, é. Qualquer dia ele vai fazer com aquele chapéu aqui. Na verdade, meu nome é Adaltov. Muito bem. O vitória do Scott McLaughlin, né? Primeira vitória dele com o carro da Penske, né? Ele estreou no ano passado. Muito pertinho dele chegou o Alex Palou em segundo e o Will Power em terceiro. E aí, Fábio Campos, o que pode se falar dessa estreia da Fórmula Indy lá em São Petersburgo, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, São Petersburgo, na Flórida. Bruno, duas coisas que são a marca da Fórmula Indy e que se reforçaram, né? Primeiro, uma corrida que poderia ter sido melhor. A corrida não foi tão movimentada assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. A gente já bateu nessa tecla aqui o ano passado. Mas a parte disso, um avanço comercial, um avanço de alcance, um avanço de apelo mesmo, de crescimento muito claro, que foi reforçado pela vitória do McLaughlin. Para quem não conhece o McLaughlin, ele é um ídolo da V8 Supercars australiana. Sim. Tem 56 vitórias lá. Foi tirado do turismo pelo Roger Penske, trazido... Não sei se foi o Roger Penske, enfim, a Penske, porque o Roger Penske hoje ele não é tão envolvido com a equipe, porque ele é dono da Indy. Da Indy, então, enfim, mas a Penske foi lá e tirou o cara. Mas, Fábio, que olho, hein? Ir num campeonato de turismo na Austrália, escolher um cara para andar de monoposto e o cara ganhar a corrida. Sim, o Adalto, o sofrimento do Jimmy Johnson parece que vai continuar. Jimmy Johnson se arrastando na pista. Sim, tudo bem, gente. É a primeira corrida do ano, vamos com calma. E o Jimmy Johnson, olha, é que eu tô falando do crescimento da Indy, né? O Jimmy Johnson agora vai fazer oval, o que é muito legal, vai fazer aqui de Janeiro. Enfim, isso é uma notícia legal. Agora, Bruno, muitos patrocinadores, 26 carros, todos com patrocinadores, todos com estrutura, estreando 5 ou 6, me fugiu, mas 5 ou 6 calouros, 5 ou 6 pilotos estreantes, que é uma coisa que na Fórmula 1 é artigo de luxo. Quem que é o estreante da Fórmula 1 esse ano? O Zhou, chinês, que tá lá porque tem lá uma ajudinha. Enfim, a Indy não, com 5, 6 estreantes, uma estreia muito promissora do rapaz que veio da Indy, o Kyle Kirkwood. Muito bem, muito consistente na prova, muito firme no qualifying, avançou para o Q2. A Indy tem um Q1, Q2, Q3, um pouquinho diferente da Fórmula 1, mas tem Q1, Q2, Q3. O qualifying foi muito legal. Um Grosjean, que vem muito forte, Bruno Aleixo, liderou os treinos, foi na corrida... mas deu uma batida no treino lá, hein? Foi, atropelou o Sato. Era do Sato, Mas é aquele problema que acontece na Fórmula 1 também, né? É claro que você pode caracterizar como um erro, né? Mas é os caras freando para abrir volta, praticamente parados na pista, e o cara veio a toda. Mas eu fiquei com a impressão que ele estava mexendo alguma coisa no carro, porque daquele jeito ali... Ele falou que não teve sinalização, e realmente eu não vi bandeira amarela, mas enfim... Mas o Grosjean vem bem, o Grosjean liderou os treinos, foi pro Q3, o cara vem forte, tá na Andrettizinha amarela agora, né? Andrettizinha que era do Hunter Ray. Andretti vem com 4 carros, como mais do que a Penske, que vem com 3. É a Andretti, essa que dizem que tem que provar que agrega. Né? Tem lá 4 carros, e vem forte esse ano. O Colton Herta também parece que vem muito forte esse ano. Não fez uma corrida tão boa na parte estratégica, ficou um pouquinho para trás ali, mas andando forte. Bom ver a Penske voltar. A Penske estava um pouquinho capenga. A Penske é bom ver a Penske voltar. E um ano muito competitivo, uma corrida muito competitiva. O finalzinho da prova, o Palou embutido ali na traseira do McLaughlin, foi uma tensão interessante. Então a Indy começa muito bem, Bruno, em termos de crescimento, de estrutura. Eu já estou vendo gente falar que está na hora da Indy já poder pensar em correr fora dos Estados Unidos, algumas provas. Eu acho que tá bem desenhado isso. A gente já tem meninos que não tem vaga na Fórmula 1, da Fórmula 2, chegando lá. O Christian Lugard fez uma boa prova. O Kyle Aylott, que era um cara que era ali, ele ou o Schumacher, né, na questão da Ferrari. Eu acho que o Schumacher é melhor do que ele, mas ele está lá na Indy. Então, estreou a Tatiana Calderon, que é a piloto colombiana. Enfim, o grid está crescendo e estão vindo muitos talentos. A gente já vê o Dixon como está sofrendo. O Dixon, né, sofrendo. Ou seja, você tem uma turma jovem liderando ali. E o Dixon está quase com a minha idade também, né?
Não, aí não sei, não sei se chega. Acho que você pegou pesado. Acho que você pegou pesado agora, hein? Se você falasse a idade do Bruno, aí você teria pegado muito pesado. Muito, Mas enfim, porque se a gente vê os primeiros colocados, Bruno, eu acho até que eu tô com a classificação aberta aqui. Não, eu tô aqui, você quer que te fala? Vai lá, passa aí. Queria falar da primeira volta primeiro do Pato Award, né? Você viu as ultrapassagens que ele fez da primeira volta? Rapaz do céu, fez uma por dentro. Pato Award que vai andar na sexta-feira com a McLaren na Fórmula 1. No Lembrando Bahrein, que a Fórmula 1 esse ano tem 2 sextas-feiras que tem que ser obrigatórias para jovens pilotos. Nós vamos ver Ferrari, Mercedes fazendo coisa que nunca fizeram. E o da McLaren vai ser o Pato Award. Um dos dois, tem que ser 2. O Patrício Award vai andar de McLaren no final de semana de Fórmula 1. Olha que legal. Legal. Ó, primeiro colocado foi o Scott McLaughlin, segundo Alex Palou, terceiro Will Power, quarto Colton Herta, depois o Grosjean, quinto, Rinus VeeKay em sexto, Graham Rahal em sétimo, Scott Dixon em oitavo, o Marcus Ericsson em nono e o Takuma Sato em décimo. E décimo primeiro... Você tem um mix aí, né, Bruno? Você tem um mix de veteranos e jovens, mas olha como os jovens estão brigando, estão na briga pelo título, né? E 11º já foi o Christian Lundgaard, né? E o brasileiro, né, o Hélio Castro Neves, 14º, né? Muito mal, porque ele é companheiro agora do Pagenaud. O Pagenaud saiu da Penske, veio para Meyer Shanker, e o Pagenaud muito bem. O Pagenaud foi pro Q3, o Elinho ficou no Q1. Enfim, o Elinho vai ter trabalho, porque o Pagenaud não é fácil, não. Eterno o Elinho também, né? Mas importante isso que o Elinho tá fazendo, né? Porque aquela coisa de correr só em Indianápolis também não é legal, né? Embora funcione para ele. Mas o lugar para ele é Indianápolis, Bruno. O lugar para ele, aonde ele vai... Né? Mas isso pode ter sido até uma negociação, né? Porque o cara falou assim, pelo amor de Deus, o dono da equipe, pelo amor de Deus, corre em Indianápolis. Ele falou assim, se você me deixar correr o resto do ano, né? Pode ter sido uma negociação. Muito bem, pessoal, é isso aí. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo. Mas já? Como assim, rapaz? Nós não temos nem 1 hora de programa. É a volta do Adalto. Se você está querendo podar o Adalto, é isso? Não, inclusive eu fui acusado de ter panelas aqui. Você viu? Eu tenho panelas. A gente para toda semana aqui, 1 hora e cacetada para responder todas as... Eu não conheço nenhum podcast que faz isso. Nenhum. Também não. A gente faz. Aí os caras têm a cara de pau de ir na página e reclamar que eu tenho ouvintes preferidos, como se eu escolhesse as perguntas de cada vez. Pessoal, o Bruno Aleixo segue até a ordem cronológica. Cronológica, não. A próxima quinta-feira eu vou falar assim, você que está assistindo o programa, abra a página de perguntas e acompanhe com a gente. Você vai ver como a gente faz aqui. Boa. Né? Não, e fora isso, né? Você tá pagando pelo Adalto, né? Porque o Adalto foi embora, levou a chave. A página de pergunta, pelo que eu entendi, não estava fechando, que é um não fechava para evitar de não ter pergunta que não lida. E eu vi, Bruno, que entrou uma pergunta depois que a gente acabou da gravação semana passada. Eu vi que entrou uma pergunta. Talvez seja essa pessoa que ficou brava, mas a gente porque tem um limite de horário, né? O pessoal o Adalto fica só muito rindo, nervoso. né? Olha só, ele só adorando. Ele só rindo. Tirou férias, né? Essa viagem relaxante, aí ele tá assim, tranquilo, né? Quem me dera ficar assim também. Muito bem, pessoal. Eu preciso de férias das férias agora. A gente vai voltar essa semana, então, para responder as perguntas na edição 200, hein? Vejam vocês, a edição do... Nada melhor do que uma edição 200 do que fazer a edição de responder os ouvintes, né? Porque, afinal de contas, eles são a nossa razão, não é? Todos eles, né? Todos eles, não apenas alguns. Todos eles. Até os haters. Até os que xingam a gente, viu? Bruno Aleixo, deixa eu fazer só 2 considerações rapidinho, já que você quer acabar o programa tão cedo. Primeiro que nesse final de semana agora é a MotoGP quem volta. Né? Isso é importante. MotoGP que promete. Apesar de ser o primeiro ano sem Rossi, né, Adalto? Vai ser esquisito demais. Vai ser esquisito. Vai ser muito esquisito, mas o Marc Marquez, finalizando o seu processo de recuperação, ele teve um problema na visão, na concussão, ele não conseguia ver, né? Teve um problema de não conseguir pilotar, porque não conseguia, a visão estava, a gente estava falando isso lá falando de Fórmula 1, né? E enfim, o Marquez agora parece estar recuperado. Vamos ver, vamos torcer para estar bem. E a MotoGP volta. E, enfim, eu só uma outra para finalizar o programa, só queria deixar aqui registrado, talvez a gente pode até falar na quinta-feira, né? Mas só para não deixar passar que nós estamos vendo uma campanha pública de rechaçar a entrada do Andretti na Fórmula 1, que eu acho um absurdo total, jamais pode ser feito vista grossa para isso. Enfim, a gente discute depois, mas estamos vivenciando uma campanha anti-Andretti por parte das equipes
na Fórmula 1 que eu acho o absurdo dos absurdos. Só O deixar pessoal registrado. com medo aí do Michael Andretti também. Sem Né? Michael Andretti Vamos não é falar pra sobre isso brincar. quinta-feira, então. Sim. Isso Teremos aí. perguntas, tenho certeza que teremos perguntas. Ah, e o com Bruno certeza. Aleixo não vai fazer panela, ele vai ler. Não, vou ler todas as perguntas. Pare com essa que eu faço panela. todas as Pare com essa quintas-feiras. panela. Isso aí. Paneleiro, né, meu? Paneleiro do Paneleiro. cacete. Bruno Aleixo, Que paneleiro. absurdo. Muito bem, pessoal. A gente volta então na quinta-feira com a edição 200, respondendo as perguntas. Não se esqueça de entrar na página e deixar a sua pergunta. E não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e curtir os nossos conteúdos aí, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!